Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer com precisão a definição de uma curva no plano, especificamente. Eu quero deixar claro que essa definição é mais porque em livros costumam dar essa definição, que está fora da nossa intuição. Quando pensa em curva, a gente pensa uma coisa, mas a definição matemática é outra. Eu não vou precisar dessa definição nas minhas aulas, mas como que eu gosto que a pessoa lê o livro e vê uma definição não intuitiva, eu prefiro dizer com precisão o que ela é. Um outro ponto que eu vou fazer depois é alguns traços de algumas curvas, tentando explicar um pouco mais... Não vou explicar com tanta força, mas um pouquinho de física por trás disso. Tá? Bem pouquinho mesmo. Mas, então, vamos lá. Então, uma curva gama no plano é uma aplicação. Tá? Não é um desenho, não é nada disso. É uma função, é uma aplicação. Que a gente do intervalo para o plano. Em que para cada t, nós associamos x de t e y de t, onde as funções coordenadas x e y são contínuas. X é uma função nível cálculo 1, do intervalo para a reta, e o y também. Então eu estou pedindo que cada uma delas sejam contínuas. É uma exigência. E se não for contínua? Não é chamada de curva. O traço de gama é, por definição, a imagem dessa aplicação. Ou seja, quais são os quais são os pontos do plano em que minha partícula vai passar. Em particular, a notação, mesmo que eu não tenha escrito aqui, costumamos escrever como TR entre parênteses ou TR traço de gama. Tá, o exemplo, antes de tudo, só para deixar claro o que está acontecendo, é o seguinte. É o exemplo da aula passada, gama de t igual a cosseno t seno t, e o sigma t igual a cosseno de t ao quadrado seno de t ao quadrado. Essas curvas aqui são diferentes na nossa definição, mas o traço é igual. Ou seja, os dois são círculos, mas a maneira que parametrizou o círculo eu estou considerando como curva diferente. É mais o equivalente que físico de dizer, olha, para mim, dois corpos com movimentos diferentes são dois corpos diferentes. Ponto. Então, antes de tudo, vamos desenhar alguns traços, rapidamente para explicar o que está acontecendo, que é o seguinte. A primeira aplicação é de R para R2, em que para cada t, nós associamos a função t módulo de t. O que quer dizer isso? X de t igual a t, y de t igual a módulo de t. Para desenhar o traço, costuma sumir o t. A gente só quer desenhar no plano x e y, então o t tem que sumir. Se o t não sumir, temos um problema. Então, pensando um pouquinho, substituindo para cá e para lá, y igual a módulo de x. Se y igual a módulo de x, o traço é exatamente isso aqui e podemos desenhar. É esse o desenho do gráfico de y igual a módulo de x. Mas, geralmente, pegamos uma função qualquer do intervalo AB, x indo para f de x, no nível cálculo 1 mesmo, e eu considero gama do intervalo AB por R2, em que para cada t, nós associamos a primeira coordenada t e a segunda coordenada f de t. Ou seja, x de t igual a t, y de t igual a f de t, substituindo t por x aqui embaixo, y igual a f de x, e o que nós temos é que o traço de gama é exatamente o gráfico de f. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho diferente. Vamos pensar em partícula fisicamente. O t corresponde à sombra na horizontal. O y de t corresponde à sombra na vertical. Pensando em cálculo 1, eu estou dizendo que a velocidade na sombra da horizontal é sempre 1. E o y de t igual a f de t, a sombra na vertical é f' de t. Então, ou seja, horizontalmente, com velocidade constante igual a 1, verticalmente, com velocidade f' de t. E o que acontece é que, se você juntar os dois, t com f de t, 1 com f' de t, se pensar um pouquinho, vou deixar como exercício,
nos dá exatamente a derivada coordenada por coordenada, caso f seja derivável, essas coisas todas, nos dá a reta tangente, a direção tangente, mais precisamente. Então, o que está acontecendo é velocidade constante igual a 1. Aqui é a mesma coisa. A minha velocidade horizontal é 1, só que aqui a minha velocidade vertical, se a minha partícula está andando com velocidade constante 1, ele vai ter que, como é y igual ao módulo de x, ele forçadamente tem que andar com velocidade vertical menos 1, ou seja, 1 para baixo. E a mesma coisa aqui, velocidade 1. E o que está acontecendo aqui nesse ponto? Bem, se ele está velocidade assim, e de repente ficou assim, ele colidiu. Então, um exemplo rápido é, pensa em uma bola de sinuca, em que está com uma velocidade em que você dá uma tacada, pega num canto da mesa e volta. Ele, não vou dizer que é instantâneo, mas é quase instantâneo, né? Que ele troca a velocidade de um lado para o outro. Uma outra brincadeira que a gente pode fazer é o seguinte, então se tiver bico é não derivável. A gente não vai precisar tanto isso no cálculo 2, mas só para abrir um pouquinho a mente. Se eu trocar aqui por t ao cubo, módulo de t ao cubo, t ao cubo, módulo de t ao cubo, y igual ainda a módulo de x, é o mesmo traço, só que tanto essa função aqui quanto essa são deriváveis. As duas são deriváveis. E corresponde à seguinte situação. Suponha que eu estou andando na parede. E depois da parede eu vou e volto. Eu tenho que bater na parede para poder ir e voltar? Não. Eu posso ir, chegar na parede, parar e voltar. Eu não preciso, como que eu disse, colidir, trocar a velocidade instantaneamente. Então, quando eu chegar aqui tão próximo quanto eu quero, eu estou com velocidade aproximando de zero. Então, quando é bico, a velocidade é zero. É isso que acontece. Se, claro, se as funções forem deriváveis. Caso contrário, é colisão. Tá? E só mais um exemplo para terminar essa aula. Gama de R para R2, em que para cada t, nós associamos isso aqui. Cosseno t, módulo de cosseno t. Então, x de t é cosseno t, y de t igual a módulo de cosseno t. Substitui o cosseno t por x aqui embaixo. Novamente, temos que y igual a módulo de x. Só que temos um outro ponto. Cosseno t, você não vai poder andar com x à vontade. Tá? O x só pode estar entre menos 1 e 1. Por limitação da função cosseno. Então, nós temos uma restrição de menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. O que está acontecendo? Vamos pensar no t igual a 0, instante igual a 0. Quando t igual a 0, cosseno de 0 é 1. Então, começa aqui. Depois, quando t igual a π sobre 2, dá 0 e 0. Então, fica aqui. Então, aqui é o t igual a 0. Aqui é igual a t igual a π sobre 2. E aqui é t igual a π. E o que está acontecendo é que minha partícula, se pensar um pouquinho, 3π sobre 2, etc., está fazendo isso. Bate, vem, vai, e fica fazendo isso aqui o tempo todo. Ele vai andando zigue-zague. Tanto horizontalmente, cosseno t, só pensar, ele está fazendo isso. O seno t, ele está fazendo módulo de cosseno t, ele está fazendo aqui. Se juntar os dois, fica fazendo isso. O traço é... E outra coisa que é importante dizer é que o traço dessa curva é diferente do traço dessa curva. Essa aqui, na verdade, o traço dessa curva está contido nela, mas são diferentes. Então, quando eu pedir o traço, por exemplo, disso aqui, se eu ver isso, não ver essa restrição aqui, está errado. A fumaça está aqui. Tá? Cuidado só com isso, é bem cuidadoso mesmo. Pode ser pequenos pedaços. A gente vai logo no gráfico e esquece da restrição. Cuidado com isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.